noite. Novamente é um prazer estar aí com vocês. Tô vendo algumas carinhas que eu não via antes. Eu estava até com saudade já, né, doutor Pablo, que estava sumido. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma conversa um pouquinho mais livre. Eu prometo que eu vou falar menos hoje. E aí a gente veio fazendo um monte de eventos. Aí nós trouxemos bastante coisas de inovação. A gente trouxe bastante coisas aí de reciclagem química, triagem, cooperativas e empresas que trabalham com isso. E então hoje é mais um tema livre para a gente falar um pouquinho desses assuntos, ver como é que a inovação vai estar interferindo nisso. Então está aberto aí para o Castelli, para Pierre, Fátima, Cláudio, Miguel, Elinho, todos aí, para a gente começar aí a nossa discussão. Eu gostaria de começar a discussão com a nossa conversa de hoje de manhã, né? O que eu tenho visto, a gente tem feito alguns movimentos aí para tentar resolver a questão da imagem do plástico, né? E tem sei lá, nas últimas 8 semanas ou 8 lives, a gente falou sobre reciclagem, a gente falou sobre a questão do lixo, do tratamento do lixo, né, a gestão de aterros e tudo mais, né? O que eu percebo, principalmente na questão do plástico, é que as pessoas tentam transferir para outros, né, a culpa pelo fato do plástico ser jogado na natureza, né? Então, a petroquímica joga para o consumidor, o governo joga para a petroquímica, o transformador finge de morto, não, parece que não é com ele o negócio, né? Eu acho que a gente só vai resolver isso daí quando a gente bater a mão no peito e falar, pessoal, nós vamos resolver, né? E eu vou fazer a minha parte, independente de ser responsabilidade minha ou não, né? Enquanto a gente tentar achar que alguém tem que fazer, né, e não nós, a coisa não vai virar, né? Eu conversei com o Manuel hoje de manhã sobre isso, né, com os posicionamentos e tal, e eu acho importante as pessoas assumirem, né, a responsabilidade por elas, não por outros. Não falar, olha, vamos transferir para o governo o negócio, né? E o governo, o que ele vai fazer? Ele vai taxar, vai aumentar imposto, né, para compensar ou para forçar as pessoas a dar um tratamento melhor para o plástico, né? Então, eu acho que a gente tem academia, transformador, petroquímica, brand owner, consumidor que não tem nada a ver, fabricante de papel, fabricante de lata, fabricante de vidro, todos, né? Porque parece que a gente vive em planeta diferente. A gente pode mudar, né? Deu um problema aqui, a gente muda, vai para outro lugar, né? Nós não estamos no mesmo planeta. Ou seja, ou a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, independente de ser responsabilidade nossa ou não, ou a coisa não vai virar, né? Até porque mudar de planeta tá ficando caro as viagens, né, Cassinelli? Dá só para viver 10 minutinhos fora, depois já tem que voltar, né? Sem dúvida, né? Enfim, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que esse jogo de empurra-empurra só prejudica, né, as ações que a gente tem que tomar para tentar resolver o problema. Pessoal, prometi que eu vou ser o último a falar hoje, então fica prestar atenção aí. Só veja assim, o Cassinelli acorda de manhã, já acorda assim com muita energia e bravo, né? Aí ele já vai. Posso falar? Posso fazer um contraponto aqui no assunto do... Opa! Pode fazer esse gatinho aí. Oi? Olha aqui o contraponto. Mostra o teu dentinho lá para ele. Tá, já vai lá. Mostra o teu dentinho para ele lá. Lá. Mostra o dentinho. Ah, viu?
Tá, vai lá. Hoje ela está aqui, hoje ela dorme aqui na casa do vô. Pede para o vô ligar para ti lá, tá? O vô está falando aqui, tá? Tá bom? Tá, encosta a porta. Desculpa, pessoal. Não, imagina. Hoje o dia dela é terça-feira, mas deu uns contratempos aí. Ela veio hoje aqui, disse que não podia passar de hoje, então ela está com a avó lá embaixo. Não, o seguinte, Cassinelli, essa parte do governo, dos brand owners e todo mundo, claro que todo mundo tem que fazer a sua parte, mas se nós pegarmos os bons exemplos, né, que existem em outros países mais avançados, todos eles tiveram a mão forte e firme do poder público na definição exatamente do que deve ser feito, como deve ser feito e como que a população deve fazer. Então, se não houverem políticas públicas, né, também nesse setor, na parte que envolva a parte de reciclagem, nós vamos ficar um empurrando para o outro, cara. A Política Nacional de Resíduos de Soja vai fazer 12 anos, aí, 12 anos, né, vai fazer ano que vem. Tá? E o que acontece? Tá? Acontece que não aconteceu nada. Né? Então, que se pode fazer aí? Eu acho que a gente, além de trabalhar em conjunto e fazer a rede, por exemplo, que foi criada, tem esse objetivo. A gente vai fazer 2 anos, cara, 2 anos. Então, lá definindo a política de não sei o quê, o setor não sei o quê que vai fazer a parte de políticas públicas, o outro vai fazer a parte logística. E são empresários e gente do dia a dia que está ali. Ali tinha que ter talvez alguma coisa mais profissional, gente fazendo só aquilo, só faz nas horas vagas. Eu vejo, por exemplo, conheço alguns empresários que estão envolvidos ali, fico imaginando, né, qual é o tempo que eles têm para dedicar para a rede, por exemplo, entendeu? Como é que faz com a empresa deles, com toda essa pandemia, se dedicando para definir logotipia, enfim, tem aqueles vários capítulos, né, que tem a rede. E a rede seria, digamos, um movimento super importante a nível nacional, porque está toda a cadeia. Né? Mas eu acho que a gente teria que trabalhar em políticas públicas. Eu acho que a gente tem que, talvez, usar alguns influenciadores e a gente tentar definir alguns modelos e, quem sabe, sugerir. Ser um agente de mudança aí na sugestão de políticas públicas. Né? Quando a gente só fala da história da garrafinha, o cara vai lá, devolve a garrafinha, pega... Aquilo ali é peanuts no volume. Eu não sei se vocês viram, circulou hoje, o Ministério do Meio Ambiente definiu uma verba de 165 milhões para ser usado em implantação de projetos de geração de energia, né, basicamente CDR, pirólise, no estado de Minas Gerais, para que seja distribuído aos municípios para incentivar. Vocês sabem quantas entidades fizeram um movimento e apresentaram um movimento contrário capitaneado pelos catadores? 165 entidades estão querendo derrubar o projeto. Por quê? Porque o material que vão ficar, os catadores vão ficar sem aquela velha história que não tem nada a ver e que estão criando política para acabar com os catadores, que os catadores não podem acabar, que o lixo é deles, que o plástico é deles, que tirar o plástico, o papel e para queimar eles vão ficar sem nada. Quer dizer, e cada movimento que se faz para um lado aparece um contrafluxo muito maior, entendeu? É isso aí, isso que eu queria comentar. Gente, olha, o doutor Newton está por aí, saiu. Agora que eu ia falar que estava para ele, caiu. Não. Já que ninguém falou, viu, Manuel? Oi. Eu convidei, está aí, né? Tá? Ele não ligou a câmera, mas o meu ex-orientado. Né? Legal. Tá? Ele trabalhou com reciclagem, ele esteve comigo lá no projeto FAPESP, né? Tá? Em políticas públicas, tá? Que nós trabalhamos, desenvolvemos 2 associações de reciclagem em São Bernardo. Tá? Então, nós tivemos lá 5 anos, né? Ele esteve a parte disso aí. Tá? Ele participou também em todos aqueles seminários de valorização de resíduos, né, que eu faço na universidade,
e hoje ele está na prefeitura, tá? Eu gostaria, Sérgio, que você falasse um pouco de você, se apresenta aí, tá? Abra a câmera, abra, sei lá. Acho que já abriu. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Acho que está mudo. Tá mudo, Sérgio? Que eu perguntei, né, que está Muda. Agora sim. Alô? Agora deu. Boa noite. Bom, é Sérgio Henrique Forini. Fora o que o Hélio falou, a gente montou o projeto lá de São Bernardo com os catadores. Eu participei da elaboração do grupo de trabalho que elaborou a Política Estadual de Resíduos Sólidos em 2006, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu trabalho com catador desde a época, que isso é antes de 2001 ou 2002, que a gente fez o projeto lá em São Bernardo. Todo esse tempo eu trabalho com catador. Eu dei curso em quase todas as cooperativas de São Paulo. Aqui em São Caetano, eu moro em São Caetano, eu dei curso aqui em São Caetano. Conheço o pessoal do movimento, do Nacional dos Catadores, conheço todo esse métier. Eu posso ser meio ousado e dar uns palpites aí do que o Casinelli falou e o Hartmann falou? Não só pode, como deve. Eu acho que isso que nós estamos fazendo é para promover a discussão, porque o que a gente tem falado, cada um conhece um pedacinho da cadeia. Enquanto a gente não integrar... Ó, o Nilton voltou aí. Seja bem-vindo, Nilton. Então, só uma coisa assim, eu fui essa semana passada, fui aqui numa cooperativa em São Caetano falar sobre reciclagem, essas coisas. E quando eu vou falar sobre reciclagem, eu tenho a visão do catador, porque eu já fiz treinamento para catadores, né? E quando o Casinelli falou, o que acontece hoje? As cooperativas, elas vivem dos polímeros, dos plásticos. Muito mais do que papel, do que... Só para fazer um adendo, quando a gente trabalhava em São Bernardo, a primeira cooperativa que a gente montou, que era dos catadores do lixão, eles brigavam comigo porque eles falavam que eu defendia o plástico, e quando a gente montou a cooperativa, eles separavam o papelão e não separavam o plástico. E a gente tinha o pessoal do Sebrae que estava junto com a gente. E eu tive que chamar um outro técnico para falar, porque eles eles não separavam o plástico, deixavam tudo amontoado e tinha uma hora lá que tinha tudo como plástico misto, e depois eles falavam, a gente jogou dinheiro fora. Então, assim, hoje os catadores têm essa consciência de que eles vivem do plástico. Mas o que eu acho que, eu falo isso sempre, o grande problema dos plásticos não são são as políticas mesmo. Porque que eu brinco com eles, falo, quem recicla alumínio, quem recicla vidro, quem recicla aço, quem recicla papel, são os próprios fabricantes do papel virgem, do matéria-prima virgem. Quem recicla o plástico é todo mundo, menos os fabricantes da resina virgem. Eles não têm essa ideia. Por aquela coisa, você não vê propaganda de reciclagem de plástico, não vê nada. E, normalmente, o que acontece na cadeia do catador é que eles não têm uma fidelização, eles não têm um treinamento específico para trabalhar com plástico. Eles não têm aquela noção de que a fidelização da cooperativa com o fabricante, o reciclador do plástico, é muito melhor do que ele vender, ele juntar 10 toneladas e vender 10 toneladas. É melhor ele vender 1 tonelada por mês do que eles vender as 10 toneladas. Falta essa visão para o catador, para as cooperativas. Eles não têm essa visão, eles têm a visão do papel. Mas o papel, o alumínio, quem compra é quem vai reciclar. Quem usa matéria-prima virgem. Então, eles não têm, como eles usam o processo de fabricação normal, eles não têm descontinuidade de fabricação. Quem recicla polímero, quem recicla plástico, sabe disso, né? Então, eles não têm essa noção de que, não vou pegar a guarda e quando chegar alguém eu vendo, depois vou procurar outro. Se eu tiver alguém que compra sempre, eu tiver uma produção normal, eu vou ganhar mais dinheiro. Eles não têm essa visão.
E com qualidade, né, Sérgio? Que é importante, né? Separando direitinho, né? Porque quanto mais bem separado, melhor é a remuneração lá depois pro... Quando a gente lá em São Bernardo, estou falando há 20 anos atrás, a gente separava tampinha por cor. Os catadores separavam tampinha por cor para vender cada cor por um preço diferente. Mas eles não têm essa noção. A maioria das cooperativas não tem essa noção. Então, eu acho assim, que o que falta muito é essa interação do pessoal, principalmente dos recicladores de plástico, com as cooperativas. Para dizer para eles, tem plástico que vocês não vão usar, que não tem saída, pode jogar. Esses, o cara que recicla não vai se interessar. Para mostrar que a incineração para recuperação de energia não é tão complicada assim. Eu já fui muito contra. Eu participei do Fórum de Cidadania, conheço a Beth, conheço a Nina Orlov, e esse pessoal, eles têm uma visão totalmente... E eles sempre falam que eu defendo plástico porque eu estudei com Hélio, eu fiz mestrado, doutorado com plástico, e caramba. E eles falam que por isso que eu defendo plástico. Eles não conseguem entender que aquela coisa aqui, vidro é melhor que plástico. Não, não é. Vidro é pior que plástico. E vidro, eles não vendem, eles não conseguem vender, eles não coletam o vidro, eles têm que explicar qual a diferença, fazer um treinamento com os catadores para ter essa conscientização de que o mercado é bom, é ótimo, eles vivem disso, eles sabem disso, mas eles investem muito mais tempo fazendo o que o Manuel falou, é verdade, eles investem muito mais tempo separando os diversos tipos de papel para acrescentar 1, 2 centavos, 5 centavos a mais no quilo, do que separando o plástico, que eles acrescentam 30, 40, 50 centavos no quilo. Eles não têm, a maioria das cooperativas não tem nenhuma noção disso. Então, eles gastam muito tempo separando, colocando papel branco, papel jornal, eles separam tudo bonitinho e não investem tanto tempo no plástico. Agora, ô Sérgio, como é que a gente consegue fazer? Essa daí a gente tem notado mesmo, né? Que é a parte assim, o que a gente tem notado nas cooperativas? Eles uma gestão, né? Talvez uma gestão melhor sobre esses assuntos e um treinamento melhor, né? Agora, quem vai capitanear esse negócio, né? Alguém tem que puxar isso daí, né? Para fazer essa coisa assim. O Hélio sabe disso. Eu tô treinamentos e eu já vi muito. Eu estava dando treinamento para na Carapicuíba, na Zona Norte, numa cooperativa. E aí a gente tinha feito, como que é? São Miguel. A gente tinha feito o pessoal tinha feito um trabalho e a gente estava treinando. Aí a menina da prefeitura, da subprefeitura, veio conversar comigo e falou, tem um pessoal que está querendo fazer um treinamento para os catadores. Falei, para mim, eu dou treinamento, mas eles podem fazer. Aí, como que vai ser o treinamento? Aí aquelas coisas, foi num hotel, não esses hotéis 5, mas um hotel normal, dentro da sala de treinamento lá do auditório. Não foi no campo. Aí eu falei, o que eles vão ganhar? Aí eles davam café da manhã, reais, que na época R$50 por dia, café da manhã, almoço e café da tarde. Falei, deixa aí, eles ganham R$50, ainda vão ficar lá com o meu bebê, ficar lá. Mas aí como que foi o treinamento do Canadá? Ele lá no palco e os catadores sentados no coisa. Manuel, acho que a Vanessa está atropelando aí. Oi? Acho que é a Vanessa, né? Não sei quem que tá aberto. Deixa eu ver aqui. Alguém que tá... Tem microfone aberto. Fechou. Então, Manuel, depois eu falei com eles, eles falaram, a gente chegou lá, não ouviu nada, ficava lá, ficava dormindo, porque a gente estava... E como que a gente fazia o treinamento? O Hélio participou de alguns treinamentos, a gente ia lá junto com eles, separar, mostrar, fazer todo um processo de
tá junto, dentro, teve outro que estava fazendo treinamento comigo, aí eu não vou chegar e misturar, pegar a mão, ajudar eles a separarem. Então, tem que preparar uma equipe que faça esse treinamento. A gente tinha uma equipe, mas aí hoje tem uma tá na Paraíba, eu estou meio que aposentado e está tudo meio... Mas, assim, o problema é que precisa de gente que entenda, que saiba o que eles querem. Constante, né? Porque tem muita... as pessoas circulam, né? Quando antes de você treinar, você tem que ter um treinamento constante também, né? Não sei se é isso, porque as pessoas entram na cooperativa, saem da cooperativa, você tem que estar sempre... Mas aí você treina o pessoal da cooperativa, que eles vão treinando. Se você tiver a cooperativa, a gente já fez isso, não em uma só cooperativa. Se você treina bem a cooperativa, essa rotatividade não é tão alta. Tá. E as pessoas que vão ficando vão treinando eles no dia a dia. Aí uma pergunta, né? Que essa também é outra coisa assim que também dá um monte de coisa, né? Precisa coleta seletiva? Não precisa coleta seletiva? O que na tua experiência com o poder público aí? Aí eu vou falar como quem fiscalizava e estava do outro lado, né? Uma coisa que eu sempre defendi, e quando eu estava na Secretaria do Verde, eu fui diretor de fiscalização da Secretaria do Verde, São Paulo, a gente levou uma proposta para colocar do Plano Nacional, para ser obrigado, é obrigatório pela política nacional, mas a gente levou uma proposta para o pessoal colocar dentro a obrigatoriedade da entrega dos planos de gerenciamento, porque seria o jeito de você colocar todo mundo ter os planos de gerenciamento. Isso é a minha visão, de quem tem o plano de gerenciamento vai ter que entregar os materiais. E aí você tira a coleta seletiva. A coleta seletiva é importante por uma conscientização. Agora, aí eu falo todos os projetos que eu participei, quando você tem uma pequena conscientização, você começa a fazer não uma pequena conscientização, mas você começa a fazer um projeto, você tem um projeto muito grande. Aqui em São Caetano, eles têm coleta seletiva. Não é muito divulgado. O que eles passam? Eles distribuem um saquinho amarelo toda semana, cada amarelo. Meu prédio é um prédio de pessoas a faixa etária alta. Eu achei que não ia colar. Eles enchem 3 a 4 bags por semana. É um prédio só de 13 andares, com 52 apartamentos, e de gente mais velha. E tem uma participação muito grande. Todos os projetos, essa consciência da população, a resposta é muito alta. Em São Bernardo, o projeto que eu fiz com o Hélio, a gente começou a fazer o projeto de coleta seletiva e era para alcançar um número, eu não lembro quanto que era. A gente começou, acho que era em junho, a gente tinha previsto em setembro, teve que parar de fazer propaganda que tinha coleta seletiva em São Bernardo, porque a gente já tinha alcançado um número e as cooperativas não estavam indo. Então, a população se engaja normalmente. Agora, o que precisa, aí tem o outro lado, que aí é a política pública que precisa, principalmente para o plástico, os recicladores. O que eu já conversei um dia desses com o Pinheiro Pedro, que está na temática de São Paulo, que o que a gente precisa? Incentivar, ter uma coisa de política pública que incentive a instalação de recicladores, principalmente de plástico. E aqui... Porque não adianta... Então, Sérgio, eu acho o seguinte, olha, eu acho que isso é o normal, né? Eu concordo com a questão da política pública num país estruturado, né? No Brasil, onde você tem um monte de interesses obtusos, né? E que o governo não está nem aí com nada, você pressionar para que ele dê uma solução
o caminho mais fácil é taxar ou tentar substituir. Vamos pegar aí o Frota, né? O que ele está fazendo? Ele está colocando um projeto de lei, né, para proibir balde plástico para embalar tinta, né? Então, é isso que acontece quando a gente pressiona o governo. Eu acho que a gente tem que ir com uma solução pronta. Não adianta a gente tentar pedir política pública tal, porque não vai acontecer, né? A gente tem coisas muito mais óbvias que pedem uma política pública e não acontece, entendeu? Eu acho que nós como consumidor, nós como eleitores, todo mundo tem que se juntar e fazer alguma coisa, né, diferente. E aí, eu acho que as pessoas que estão diretamente ligadas ao plástico, seja ela transformador, petroquímica, blend owner, e até os catadores que vivem disso, né, deveriam se unir para empurrar o negócio numa direção. Não adianta a gente esperar nada. Nós não podemos esperar nada do governo. O que eu acho assim, a política pública que eu falo é incentivo para montagem, para instalação de recicladores. Mas uma coisa que aí eu acho que tem que juntar toda a cadeia produtiva do plástico para tirar essa coisa de que eu sempre sou taxado por todos os catadores, por todo mundo, essa coisa de que o plástico é o grande inimigo do meio ambiente. Porque o que o Frota falava, substituir o balde, não colocar mais balde de plástico. Você vai colocar balde do quê? De lata? Pois é. De vidro? Aquela coisa que o pessoal, aquelas coisas que eu até acho, que eu discuti uma vez quando foi dito, a interação do canudo, o que o canudinho vai afetar o meio ambiente? Aí substituíram por canudo de vidro. Essas coisas que falta esse engajamento do pessoal de plástico para trabalhar também, tirar essa imagem de inimigo do meio ambiente que o plástico tem. Porque sempre o ataque é no plástico. Nunca é as outras embalagens. O vidro que todos os catadores odeiam é muito mais reconhecido do que o plástico. É totalmente correto, é isso aqui. Eu falava uma coisa, eu sempre falei isso, que quando eu dava aula, eu dei aula também 11 anos sobre gerenciamento de resíduos. E eu falava, o que causa a enchente de um rio não é o que está em cima, é o que está lá embaixo. Não é o que flutua que está fazendo a água subir. É o que está lá embaixo. O que está lá embaixo é papel, é vidro, é metal, tá tudo lá entupindo, só fazendo o rio subir. Mas o que aparece é o plástico que flutua. Então, essas coisas que eu acho que precisa desse engajamento, desse engajamento dos setores que trabalham com polímeros, para fazer essa informação. Porque mesmo os catadores vivendo do plástico, eles defendem mais o vidro do que o plástico. Porque as informações... E aí não é erro deles. As informações que chegam para eles são diferentes de cada um. Essa coisa que eu falo, que eu sou atacado sempre, toda vez que eu vou falar, que eu falo, que eu sempre... Eu defendo plástico porque eu conheço. Não é que eu gosto de plástico, não gosto. Eu defendo o que eu conheço. Sempre eu levo a pecha de que eu gosto de plástico e eu sou contra o meio ambiente porque eu gosto de plástico. Mas falta isso, falta esse engajamento do setor. É legal estar falando aqui porque é uma coisa que eu sempre pensei, e aí eu falo para vocês. Né? Mas falta esse engajamento de toda a cadeia do pessoal de polímero para esclarecer o que é bom e o que é ruim no plástico. Então, mas, Sérgio, não adianta as pessoas que trabalham com plástico hoje, né, tentar defender, porque a gente não tem a gente é o interessado, né? Então nós somos vistos como o interessado
que omite uma série de informações para privilegiar o plástico. Por isso que é interessante, aí acho que esse movimento de trazer a academia e tal, né, que é vista como algo isento, né, de interesses, né, pode ser interessante. Porque para nós já falamos muito, e da forma como a coisa foi montada hoje, né, nós não temos credibilidade para defender o plástico. Bom, Ô, Cassinelli, e será que a academia... Hein, Cassinelli, será que a academia ajudaria? Ou será que a academia também é contra o plástico, na sua maioria? Como é que vocês veem isso? Nós estamos com a academia aí. Não, eu gostaria. Não, nós estamos com a elite. Nós Não, estamos mas com a elite da academia. Mas o nós estamos com a elite da academia. Né? Não, como disse o Cassinelli, nós defendemos o L, claro, claro. A pergunta é o seguinte: toda aquela academia, né, que a gente sabe que de ciências não tão exatas, né, que estão lá tratando dos seus alunos na filosofia, na psicologia. Não vamos falar da engenharia, não vamos falar da engenharia, vamos falar da medicina, vamos falar de outras ciências, né? E que são contra, são totalmente contra. E quando a gente fala de academia, nós não podemos esquecer também do ensino médio, do ensino fundamental. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Simplast fez um movimento no passado em que ele levava um bonequinho, né? Não me lembro agora como é que era o nome, e fazia toda a apresentação, e os professores depois diziam, olha aqui, ó, isso aí é porque eles têm o plástico, eles têm que vender, o plástico é ruim, o plástico polui. Isso na cabeça das crianças, entendeu? Então, quer dizer, quando a gente fala da academia, é importante a gente ver qual o papel da academia nesse lado. Né? Em geral, alguns cursos são favoráveis, o pessoal, né, tem um conhecimento superior, mas eu acho que a grande média da academia não está do nosso lado, não está do lado do plástico. Né? Consegue ver o papel como uma solução adequada, consegue ver, entendeu? Eu vou mais longe. Eu tenho dado cursos assim na área de embalagens e é um grande consumidor de plástico. As pessoas não sabem definir um plástico de um prástico. É um negócio horrível. Quando você trabalha com resinas diferentes ainda, é pior. E as pessoas estão tão preocupadas com o modismo de fazer uma embalagem bonita que ela pouco se preocupa com a destinação do produto. No design do projeto, do design da peça, do frasco, eles não estão nem aí. O pessoal mistura polímero de tudo quanto é jeito, não tem plástico, papel. É um negócio assim. Pessoas que não são da área, por exemplo, que têm conhecimento de plástico, não vão trabalhar com plástico. Vão o pessoal de marketing, porque acham que é bonito, pessoal de design. Então saem os projetos assim. Te juro, eu fiquei espantado com a qualidade e das empresas que essas pessoas representavam. Então, quando você pega assim pessoas que têm uma graduação razoável, né? Você até fala, puxa vida, agora um catador, que valor que ele vai ver no plástico se ele não sabe diferenciar o O do O? Então, eu acho que, na minha opinião, na minha simples opinião, a gente tinha que pegar essas associações, esses sindicatos todos, a Abiplast aí, que é um representante grande da indústria do plástico, e fazer alguma pressão nesse sentido. É uma opinião, é simples opinião, mas... Posso só, assim, vou falar um pouquinho e também como eu acho que o que o Cláudio falou, dá para juntar as duas coisas. Primeiro, não levar o representante lá falar. Aquela coisa que eu falei, treinar o catador, falar com o catador, porque quando você começa com o catador, eu conheço um monte de gente catador que defende plástico, e você, ao invés de levar, o que o Hartmann falou, de levar o técnico lá, o cara do plástico para defender, leva o catador. Isso aí. Faz o catador ir nas escolas e o catador falar bem do plástico. Isso aí.
E a gente precisa fazer o catador reconhecer valor no plástico, porque se ele não pega, é porque ele não reconhece valor, din-dinho. Mas aqui, Cláudio, a maioria das cooperativas, a maioria não, todas as cooperativas de São Paulo sobrevivem do plástico. Eles têm essa consciência aqui, de que o plástico é importante. Eles separam por cor, eles separam... As cooperativas mais qualificadas, eles separam por cor. Separam por tipo de plástico e cor. Então, se você pegar esse catador e levar para eles e falar assim, nós vamos fazer uma separação, eles vão para a reciclagem, volta... Porque o que tinha que mostrar para as crianças, que é a mudança de opinião, é mostrar o que é feito do material reciclado. Eu mostrar, no carro, no teu carro, tem um monte de plástico reciclado. Então, o catador mostrar, e não um técnico, não eu, não um especialista, mas o catador fica lá, porque a gente teria que preparar o catador para ele ir lá nas escolas e falar. Assim, a gente tem criado, eu estou falando como defensor do plástico, porque aquela coisa, do mesmo jeito, eu sou da academia, eu era da USP, estava lá pela USP, e os caras falavam que eu defendia o plástico porque eu gostava de plástico, por isso que eu defendia plástico, que plástico era ruim. Então, assim, se a gente começar a trabalhar os catadores têm dificuldade grande para isso. Mas depois eu queria fazer Eu tenho duas pessoas que acho que está com a mão levantada. Acho que o Gilmar e a Raquel. Gilmar. Deixa a Raquel falar, que ela já havia se posicionado antes, aí depois... Raquel. Aí depois da Raquel eu falo. Não, como vocês provocaram a academia, né, e eu sou da academia, eu gostaria de falar, eu acho que nas universidades a gente se preocupa com o plástico e não é só a área técnica, não é só a engenharia, eu sou da química, e desde que eu vim para cá eu trabalho com materiais poliméricos, etc. E eu vejo, assim, olhando todos os outros cursos, principalmente das áreas médicas, a utilização de material polimérico, plástico, etc., tem sido muito grande, inclusive hoje em dia com a inserção da impressora 3D, etc., tem sido feito coisas assim, fantásticas nessa área. Então, eu vejo assim, eles não estão tentando banalizar o plástico. Na realidade, o que se vê é como há esse descarte descontrolado dos plásticos, tem essa visualização da contaminação do excesso de resíduo. Eu acho que realmente isso é uma coisa que precisa ser atacada. Mas nas universidades a gente está fazendo. Por exemplo, eu vejo na química agora, a gente tem lutado para introduzir, que eu sou da química, disciplinas de polímeros que abordam os plásticos, etc., dentro dos cursos de graduação. A gente já tinha na química industrial, agora a gente já introduziu na graduação e introduzimos também, que eu acho que nós somos os pioneiros nisso, na licenciatura, que é para formar professores para ensinar no ensino médio, aonde essa parte da reciclagem ela entra como uma parte importante. E em todas essas disciplinas, a gente está tentando introduzir também o conceito da economia circular, que é para poder não só fazer, mas como depois ver o que se vai se fazer com o aproveitamento do resíduo, né, do que está sendo feito. Então, eu vejo assim, nós estamos nos preocupando também. Eu vejo assim, o que choca, talvez, um pouco, é o descarte descontrolado. Né? Então, eu acho que o que tem que ser resolvido é esse descarte descontrolado. Mas na academia, essa área tem sido muito utilizada. Tá? E cada vez mais eu vejo a importância disso na academia. Óbvio que não é o plástico tipo esse de embalagem, né? Mas tem sido muito utilizado. É isso aí. Obrigado, Raquel. Acho que o Gilmar, depois o Hartmann e o Derval. Sim. Nossa, eu fico ouvindo esses posicionamentos aí, eu fico ouvindo felicíssimo, ao mesmo tempo triste. O que me incomoda é que, às vezes, a gente tem um posicionamento e o próximo passo, ele não, às vezes, demora a ser dado.
O Cassinelli falou no seu início aí um posicionamento bem interessante. Eu acho que a gente precisa assumir o nosso papel, de fato. A gente precisa, eu concordo. O Rachman falou também do posicionamento da academia, e eu sou, por criação familiar, de ser um cara muito esperançoso, né? E também, não por religiosidade, mas acreditar de que todo mundo é possível, é passível de mudança. E o poder público, eu acho que eu vejo que é uma das ferramentas, é o instrumento mais rápido para a gente conseguir, infelizmente, resolver uma urgência, né? Que, infelizmente, nós temos tratado o tema com urgência, não como importante, né? Eu acho que a gente precisa tratá-lo como importante e, ao mesmo tempo, eu viajei aqui. A gente não pode deixar esse conteúdo que está sendo dito aqui ao léu. A gente precisa escrever, a gente precisa anotar, registrar, enfim, a gente precisa aproveitar tudo que está sendo dito aqui de forma mais concreta. Eu tenho incomodado porque eu estou no setor há 2 anos, eu sou jornalista, né, estou superintendente do Sindiplastas, e aceitei o desafio do nosso presidente, que aceitou o desafio de ser presidente também do Sindiplastas aqui, e ele tem proposto algumas rupturas aqui no nível estadual, e eu vejo que os professores, alguns profissionais, quando recebem uma provocação de quem entende de fato, quem vive, eles vão junto. O município da Serra aqui, por exemplo, aceitou implantar o programa Tampinha do Bem, e o governo do estado também aceitou, mas não achou que seria relevante, mas o município, que é o maior do estado, implantou, já está executando, já está recolhendo, já está gerando engajamento, os professores já passaram por um processo de qualificação, já vão visitar uma indústria de reciclagem para entender de fato, e estavam querendo falar mal do plástico, e eles já vão mudar o conceito de que o plástico tem todo um processo aí de economia que vai recolher recurso para cuidar da horta comunitária. Então, há todo um processo aí disso que é de extrema relevância. São programas de educação que vocês estão implantando, né, Gilmar? Isso é muito importante, e o que eu vejo também é que as pessoas falam assim, os professores não querem ouvir, quem quer ouvir. Aonde a gente vai contextualizando, que eu digo assim, você não tem que defender. Quando você está defendendo é porque você está numa guerra, não existe guerra, você tem que levar informação. Leva a informação correta, assume a responsabilidade que tem algumas aplicações que a gente vai ter que reduzir, ou às vezes ter que sair, e orientar as pessoas de uma forma correta, né? O Jaquilei, para eu encerrar, o nosso presidente aqui, na reunião com o prefeito, ele fez a provocação. Nós, adultos, só nos movimentamos, às vezes, quando é imposto algo, né, ou pelo bolso ou por imposição. E para a gente mudar a cultura e a sociedade, de fato, sentir participante de fato, é mudança de cultura, e isso é um processo de 10 a 20 anos. Então, o Jaquilei provocou lá e falou que se a gente quiser ter uma visão diferente do nosso setor daqui a 10 anos, a gente tem que começar exatamente na escola. E, ao mesmo tempo, eu faço a provocação, Manuel, você que tem liderado esse grupo, nós estamos com um projeto aqui de escrever uma revista aqui com foco também do plástico. E eu já estou viajando, nós vamos criar 2 páginas para a gente colocar para vocês escreverem. Eu acho que a gente tem que expandir isso, a gente tem que dar luz. Então, essa a minha fala, e estou à disposição e agradeço aí por vocês me ensinarem mais um pouco. Bom, Gilmar, a gente que agradece, tem feito um excelente trabalho lá e bastante dedicado. O Jaquilei também. Acho que agora é o Derval que estava era o Derval ou o Hartmann? Agora eu fiquei na dúvida. É o Hartmann? O Hartmann.
ok. Não, eu acho assim... Hartmann, se você for falar também, acho que é bom você falar que o pessoal falou o seguinte, acho que o Sérgio tinha falado, precisa de incentivo. Dá uma pincelada. Vou falar então, isso que eu ia falar. A gente tem um incentivo muito legal, e depois pincelar também, que eu vou puxar para vocês, o que pode a gente trazer de inovação para fazer tudo isso, aproveitar esse recurso que tem, apresentar essa demanda, e o que está vendo de inovação que vai fechar esse ciclo. Eu acho o que eu quero comentar é o seguinte: nós estamos falando aqui muito da cadeia do plástico reciclado via catador, né? Não podemos esquecer hoje que não tem mais do que 18% dos municípios brasileiros que têm coleta seletiva, e desses nem todos têm 100%. Então tem muito a ser feito quando eu falo em políticas públicas, e aí sim entra a mão firme do Estado, que deveria obrigar. Isso está mudando um pouco. Nós sabemos aqui que tem prefeitos que estão sendo chamados, né, pelo Ministério Público e estão sendo ameaçados de cadeia, né, de prisão, em função de responsabilização por não cumprir, agora, dentro da nova lei do saneamento básico. Por outro lado, cooperativas, a gente sempre teve essa sensação de que a cooperativa precisava ser melhor conceituada, melhor treinada, com gente mais comprometida. Hoje eu estava falando com um empresário do setor de reciclagem, que nós todos conhecemos, e ele me dizendo que conheceu 2 cooperativas, agora recentemente, em que o líder da cooperativa é um grande empreendedor e que atualmente a separação e a qualificação da equipe de catadores dessa cooperativa, nos últimos 90 dias, os catadores, os cooperativados, digamos assim, tiveram receita entre 9 e 12 mil reais cada um, porque foram treinados, foram capacitados, tem um empreendedor que está lá junto. Não adianta ir lá fazer um treinamento, claro, o treinamento é importante, mas não tem um líder, entendeu? E isso, na outra semana são outros que estão lá, enfim. A parte do catador é importante, a parte, digamos, da cooperativa é importante, os municípios devem ter, e isso é um braço. Por outro lado, eu acho que nós temos que trabalhar muito forte, e nós temos como interceder via nossos sindicatos, via nossas associações, via Biplast, impressionar o legislativo para legislar. Não adianta falar em governo, o executivo não tem condições de propor e de fazer nada. O Manuel citou aqui, o Sindicato do Plástico pautou uma vereadora aqui em Porto Alegre, uma deputada aqui do estado do Rio Grande do Sul, chamada Ana Ortiz, que é oriunda do setor empresarial, tá? E acabamos de aprovar uma lei em que pode-se utilizar de 6% a 20% do ICM como incentivo, do ICM pago pelas indústrias para aplicação em projetos de geração e renda e sustentabilidade. Isso quer dizer o seguinte: se nós, por exemplo, nós temos aqui um colega nosso aqui do Sindicato Plástico que comentou com o Manuel o seguinte: olha, só a minha empresa eu tenho quase 200 mil por ano que eu vou colocar à disposição. Uma empresa, e não é uma mega empresa, só que é uma empresa totalmente formalizada, né, e que recolhe seus impostos. Então, projetos, por exemplo, que possam ser feitos com esse incentivo, e o copia e cola, por exemplo, para outros estados, assim como fazem copia e cola com relação à parte, digamos assim, de banimento, eu acho que nós teremos que interceder junto ao Biplast para pegar esse modelo aqui e interceder em todos os estados legislativos para entrar com a lei e fazer o corpo a corpo como nós fizemos aqui. Aqui, quando foi para aprovação, já estava dominado. Já tinha sido feito todo um trabalho com os deputados e todos eles, quer dizer, quando foi para aprovar e quando foi para o governador, ele também já estava totalmente certo que daria essa aprovação. Então, quer dizer, esse trabalho tem que ser, e aí envolve o incentivo, tem que ter incentivo. Nós tivemos o exemplo aí do setor do Congresso, né, que o americano falou, que lá nos Estados Unidos eles têm aqueles digamos, são os locais, os distritos
de incentivo para a reciclagem. Então, eu acho que tem que ser feito nesse sentido. Outra coisa, o grande problema do material que é disposto não é um problema de aterro. Nos locais onde nós temos aterros, o plástico está sendo enterrado e não está indo para o meio ambiente de maneira inadequada. Então, o trabalho que tem que ser feito é, claro que temos que incentivar a triagem automatizada para ter mais produto, para gerar mais produto na cadeia, mas o grande problema é na coleta seletiva, é no roubo do resíduo. Aqui em Porto Alegre, e agora recentemente alguém estava comentando, eu acho que um colega nosso do Rio de Janeiro estava comentando recentemente, de que é aquela coisa, os condomínios, os funcionários dos condomínios fazem acerto com os aparistas e recicladores que não estão na cadeia oficial e que passam no dia da coleta antes e levam o bom e fica a carne de pescoço. Eles levam o bom, eles não são controlados, eles vão para um depósito clandestino, separam o que interessa, botam na combizinha, botam no caminhão, no primeiro local que eles encontram não tem ninguém, de noite eles jogam no meio ambiente. Esse é o grande problema que tem que ser atacado. É esse que vai para o bueiro, é esse que vai para o riacho, é esse que para no rio e é esse que para no mar. Tá? Então, o problema do aterro sanitário não é o problema no momento, claro. Está sendo depositado, está se perdendo uma riqueza, mas não é o grande problema. O grande problema está nos galpões que não são informais. Tá? Aqui em Porto Alegre, eu comentei com o Manuel, com o grupo ali recentemente, um dos candidatos a prefeito aqui, que eu tinha um bom relacionamento, sabendo do nosso conhecimento, me pediu para fazer um projeto de campanha dele. E no projeto de campanha dele, esse problema do catador informal, a gente sugeriu que fizesse o seguinte: não tem como combater, não tem fiscalização, mas faz o seguinte, traz eles para a prefeitura, traz eles para se credenciarem, e aí sim, credencia todo mundo, e depois todo mundo vai gerar produto, os catadores formais lá da prefeitura vão ter o seu produto, os que não são da prefeitura, que são empreendedores individuais, vão ter o seu produto, mas eles vão ter que prestar conta. E aí, com isso, se conseguiria ter uma certa disciplina. Infelizmente, ganhou um outro, que também, o que ganha atualmente meu amigo, né? Inclusive semana passada almocei com o prefeito, mas não num grupo, né? Não toquei no assunto. Mas o prefeito aqui está multando as empresas na rua que não são a coleta oficial. E isso é um movimento do setor da mão pública para conseguir dominar o assunto. É isso aí. Agora, o Hartmann, antes do Derval falar, eu acho que aqui o Rio Grande do Sul tem feito um trabalho interessante, que a gente está fazendo um trabalho junto com o sindicato, de trabalhar muito com os vereadores, que é onde que vai acontecer. Para vereadores e como é que se fala? E assessores de vereadores, e a gente levando exatamente o que acontece com o plástico, como é que ele é produzido, como é que ele deve ser descartado, como é que deve ser apoiado. Isso muda significativamente, porque você tira de uma agenda de banimento e passa por uma agenda de gestão mais correta. Derval? Bom, boa noite a todos. Né? Boa noite. Eu acho que foi o Hartmann que provocou nós da academia, foi isso, Hartmann? Fui eu, sim. Fui eu. Então, eu vou procurar ser o mais sincero possível contigo. Na verdade, você está certo. Não sei se a universidade, de uma maneira geral, ela compra a ideia da reciclagem do plástico. Só que, essa é a minha opinião, tá? Eu trabalho mais ou menos há 40 anos com plásticos, com polímeros, né, em desenvolvimento e assim por diante. Mas eu não vou falar que é culpa do plástico. Sabe o que acontece? No passado, eu já cheguei a ouvir, o Hélio deve ter ouvido, que trabalhar com reciclagem de uma maneira geral
eu cheguei já ouvi de vários colegas, não é ciência, não é pesquisa. Não sei se o Hélio. Então, eu acho que a questão não é o plástico em si. Então, aí quando eu ouço, né, a própria Raquel falando aí, não, nós estamos começando, crescendo, o que está acontecendo? Eu diria que nos últimos 10 anos, por questão já de sustentabilidade, de economia circular que está vindo, esse cenário começou a mudar nas universidades. Então, hoje, as universidades estão sensíveis, sim, a isso. Mas isso é um caminho que é muito recente. Então, os investimentos na área de desenvolvimento de novos materiais, na década de 70, de 80, era high technology, era nano, era natural fibers, era coisas que davam ibope. Por quê? O pesquisador, ele tinha que correr atrás dos editais para ganhar dinheiro para os seus projetos. E aí, onde estavam os dinheiros? Não estava na reciclagem. Olha, na minha vida toda, acho que o CNPq teve um edital de reciclagem que eu acho que o Hélio também deve ter ganho, não sei quem, há muitos anos atrás, eu ainda estava trabalhando em Itatiba, mas foram muito poucos editais. Então, ou seja, não houve um incentivo para os desenvolvimentos. Tanto isso que hoje, se você fala de reciclagem mecânica, o colega aqui da empresa de Piracicaba, ele sempre fala isso. Não, a gente está melhorando, a gente está isso e aquilo. Mas isso tem sido mais recente, eu diria, sem exagero, não mais que 10 anos. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu estou sendo positivo. Eu acho que as universidades vão apoiar muito isso. Eu falo para você o seguinte, ó, eu criei o canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. Vocês devem saber, né? Eu sempre falo isso. Só para você ter uma ideia, eu estou olhando aqui, eu procurei ver os vídeos que eu fiz. Eu tenho vídeos de 2.500 views, tal, mas chega abaixo de 1.000, os que mais deram views, 780, 700, resíduo, ser ou não ser, eis a questão. Reciclagem química, 695, 700. Então, o que eu estou percebendo, aí depois vem o bloco de compósito natural, com fibra natural, e assim por diante. Então, o que eu estou percebendo é que está havendo procura, está havendo interesse. Então, é isso que a gente está falando. A minha universidade mesmo não só tem curso de polímero, mas tem curso de reciclagem. Tem uma disciplina chamada Reciclagem e Meio Ambiente. Só que a nossa universidade é uma universidade nova. A nossa universidade nasceu há 15 anos. Agora, as universidades, né? Aí a Raquel falou, já está indo até para a licenciatura. É um movimento, mas esse movimento está chegando agora. Não sei se eu me fiz claro. Eu acho que esse cenário, até porque também não podemos esquecer que o pesquisador que está lá na universidade, ele foi motivado por editais e por coisas que eram valoradas na sua carreira. Então, eu sempre trabalhei com catador, mas eu posso dizer para você, eu sou muito produtivo, mas trabalhar com reciclagem é difícil de publicar, tem pouca revista. Então, você entendeu o cenário que a academia vive? Então, eu tinha o meu lado reciclagem e eu fui para o lado produtivo, por quê? Porque eu trabalhava estudos de biodegradação. Você entendeu? Porque na reciclagem eu escrevo um livro, eu escrevo 2 artigos, na biodegradação eu escrevo 20. Você entende? Então, esse mercado também agora está sendo valorizado para o pesquisador. Então, vão haver novas pesquisas, vão haver cenários. Então, eu acho que cada um tem que fazer um papel, sim. Vocês têm que almoçar com os deputados, vocês têm que almoçar com os vereadores, tem que fazer essa base. Eu acho que as instituições, as universidades vão surgir com novos processos que vai vir, né? Agora,
a gente também não pode esquecer que isso é recente. O vidro teve essa crise lá atrás, há muito mais tempo. E a gente tem que analisar o gap. Eu acho que a reação do plástico tá rápida. Eu estou gostando, sinceramente, essa confusão eu estou adorando. Eu quanto já não briguei com o Manuel por causa disso? Né? Por quê? Porque nós também... Nunca brigamos, nós nunca discutimos. Um dia o Elinho até ligou preocupado aqui. Falou, o Derval não esqueceu de tomar o remédio, né? Não. Não, mas olha, uma coisa, você viu a Fabiana Hartmann? Ela falou aqui, ela falou, né, nós das empresas esquecemos um pouco alguns... você lembra disso? Ela falou aqui nessas lives. Claro. Aí o que eu falei? Não só esqueceram, como combateram, né? Então, aí, quando ela falou isso, sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Porque eu não via essa declaração. Eu já tive situação de alguém de uma empresa grande, aí eu não vou falar o nome, lógico, mas ir na minha universidade e criticasse determinadas ações que trabalham com reciclagem. Por quê? Você entendeu? Porque no passado não tinha essa preocupação. Vamos falar a verdade. Então, eu acho que aí entra uma questão. Eu só penso o seguinte, eu acho que tem que arrumar um jeito criativo de envolver o catador, de alguma forma. Agora, não esquece de uma coisa, esse catador é o cara excluído da sociedade. É o cara que bebe, é o cara que foi violentado, é o cara que... Então, tem de tudo, né? E aí, o que acontece? Provavelmente... É difícil de entender os processos de separação, porque tem muito turnover. O Sérgio falou que não, mas depende. O Sérgio estava trabalhando em cidade mais rica, São Paulo e assim por diante. Lá para o interior, a coisa muda. Então, assim, nos interiores, quando a gente vê que tem situações, é muito adversa, então, nesse sentido. Mas eu vejo com positivismo. Na minha opinião, eu acho que isso está acontecendo um negócio muito bom para o plástico. Na minha opinião, eu acho que não tem como as propriedades, características do material, eu acho que isso é. Então, só que isso precisa ser mostrado. Então, as pessoas não sabem como reciclar mesmo, as pessoas não conhecem os materiais. Na área de engenharia de materiais, quando eu mando um aluno de engenharia para uma cooperativa, a primeira vez eles fazem bico. Depois, no final do curso, eles amam, porque eles viveram uma situação diferente. Então, a gente também tem que desmistificar uma coisa de que lixo, não existe lixo, é resíduo, e o professor Sandro Mancini, ele fala que não é mais nem resíduo, é matéria-prima. Matéria-prima e energia. Matéria-prima e energia. Então, eu acho que é esse o ponto. Então, está havendo uma mudança, só que é muito recente isso. Então, não diz que a gente não gosta, não. A gente gosta, viu? Muito bem, muito bem. Deixa eu fazer só não estou na fila aí, apesar que a minha mãozinha está levantada, eu não levantei. Mas só, professor Derval, vocês viram ontem a notícia que saiu em rede nacional do que aconteceu lá na unidade do Caju, no Rio de Janeiro? Sim, sim. Viram? Sim. Esse é um grande problema. Eu conheci pessoalmente a unidade, eu participei de um projeto muito grande lá que envolveria a unidade de transbordo do Caju, né, onde junto da unidade de transbordo da Ciclus, né, no Rio de Janeiro, que recebe 5.000 toneladas dia, 1.500 toneladas seriam destinadas para um projeto de triagem de empreendedor privado, tá? Junto com a Conlurb e tal. E estive lá e conheci a Francisca Érica, que é a líder, né, e que ontem foi tomada de surpresa pela Polícia Federal e, inclusive, foi presa junto com o seu marido. E a gente sabia que o marido dela era o líder, né, o traficante-chefe do Morro do Caju, lá,
e que havia uma liderança muito forte do tráfego junto aos cooperativados que trabalhavam praticamente sob comando. Ele mandava demitir, mandava... Ontem ficou bem claro na reportagem, eu peguei assim muito rápido, né? E ela era tida como uma pessoa extremamente, como é que se diz, pura e defensora, e ontem pegaram com a mão na botija, né? Pegaram realmente uma situação muito complicada. E isso depõe contra o processo. Assim como toda vez que queima um galpão qualquer, uma unidade qualquer, um lixão qualquer, aparece em jornal de cadeia nacional que queimou uma reciclagem de plástico. Tá? E não é por pouco que as companhias seguradoras não fazem mais seguro de reciclagem, com raras exceções de grupos grandes que conseguem, por interesse junto ao negócio econômico, fazer que a maioria das empresas de médio tamanho, porte, reciclagem não tem seguro, não consegue fazer seguro. O Hartmann, mas uma coisa, só um comentário. Normalmente, não, é claro que a gente tem jornalistas muito sérios, concorda? Mas na maioria das vezes, quando a gente é procurado para dar uma entrevista, a primeira coisa que tem que ser perguntado é qual é a pauta? Porque muitas vezes o que acontece? O cara quer que você fale o que é a pauta dele. Claro. Então, o que hoje dá pauta? O que hoje dá Ibope? Tem isso também. Então, a gente também tem que esperar. Tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. E outra coisa também é aquela coisa, sabe, do gato que dorme na sacaria e finge de morto, por enquanto. Vai passar. Tenham paciência. A gente vai começar a desenvolver novos processos e vai começar a mostrar, porque não tem como, algumas características, por mais que se tenha, não vai ter. Então, assim, agora, vai mudar muito o cenário, ou seja, a questão das responsabilidades. Eu mesmo no canal, comecei a entrevistar empresas. Algumas têm pessoa, como é que chama? Que eles falam que fica relações de agência. Ela fica ouvindo junto à entrevista. Não sei se o Manuel já passou por isso. Junto com isso, e o detalhe, não pode perguntar, por exemplo, Política Nacional de Resíduo Sólido. Não são todas que falam sobre isso. Sabe por quê? Por causa das responsabilidades da empresa. Logística reversa. Então é óbvio. Não pode perguntar. Tem essas implicações. São implicações, porque ele não quer vincular a imagem. É isso. Obrigado. Bom, mas você fez uma provocação aqui antes de eu passar pro Edson. Acho que é o Edson, Sérgio, não sei quem que estava na frente primeiro. Que eu achei bastante importante, que eu acho que isso daí a Abiplast pode provocar. É começar a ver linhas, as indústrias começaram a pedir para o governo abrir linhas para que se trabalhe com reciclagem e que seja alocado para as universidades. Ponto. Todos os professores vão ser amigo de você desde criança. Eu acho que é isso daí. Deixa eu te dizer uma coisa. O professor está preocupado em dar bolsa para o aluno lá que não sabe e não tem dinheiro para ir para a universidade. Ele tem que fazer projeto, ele tem que pagar as coisas do laboratório. Então, o que aconteceu? Ele foi em busca de high technology. Agora está começando a questão da sustentabilidade. Economia circular é a última moda. Tem um monte de gente trabalhando com isso. Todos os softwares que você imagina de avaliação de ciclo de vida estão vendendo, tá tudo muito bonito agora. Concordo com você, e não dá para ser romântico. Sem recurso não se faz as coisas. Tem que trazer recurso, ponto, para resolver isso daí. Eu vou passar agora, eu não sei se era o Sérgio ou se era o Edson que estava com... Quem levantou primeiro? Eu não ouvi. É o Edson? Pode falar o Edson, depois eu falo do Edson. É indiferente. Eu acho que, bom, nesse segmento, eu sempre acredito que a gente só vai mudar a nossa imagem pela parte legislativa e pela educação. O segmento ele é tardio, né? Quando a gente fala em reciclagem, a gente lembra de catador. Fala em reciclagem seletiva, lembra de catador. O catador não é reciclagem seletiva. O catador está na rua, ganhando o almoço do dia, pagando a janta. Exatamente, Esse é o catador, entendeu? A reciclagem seletiva
é o nome bonito que a gente deu para a separação do lixo úmido que acontece fora do país. Lá se separa isso do lixo úmido e lixo seco. Nós chamamos de seletivo, não tem nada de seletivo. A gente simplesmente tira o lixo úmido e o restante coloca tudo misturado. E isso aí a gente passa por um processo. O Brasil também vive um momento de cooperativa. Eu fiquei 10 anos em cooperativa de saúde, cooperativa de crédito, né? O movimento cooperativista no Brasil é muito pobre, tá? É muito mal organizado. Então, a gente não vê cooperativas mexendo com os líderes cooperativistas, né? Você não vê as cooperativas de reciclagem trabalhando com o Roberto Rodrigues, que é o pioneiro do cooperativismo no Brasil, né? Você não vê a Frente Parlamentar do Cooperativista envolvida com cooperativa de reciclagem, você não vê isso, tá? E boa parte dessas cooperativas vão ser engolidas pelos processos de mecanização, tá? Quando a gente fala, e a gente vê uma quiroga que é muito mais viável fazer separação mecanizada, é porque custa zero para ela, tá? Você não tem pessoas envolvidas, você não tem custo de transporte até o depósito, você não tem projetos sociais, que são as prefeituras, colocando pessoas que têm alguma dependência ou alguma necessidade especial, tá? Então, isso, a gente fala em 10 anos, em 5 anos, a separação mecanizada mudou muito, né? Nós temos 12 plantas instaladas no Brasil e nenhum para o movimento cooperativista. A gente pode ver todas aí. Eu falo com o Ed do Reciclar pelo Brasil, são 300 cooperativas e não existe uma planta de separação, e não existe recurso para isso, tá? E as cooperativas estão morrendo. O que a gente viu recentemente no Rio de Janeiro é o que a gente vê todo dia. Cooperativa tem dono. Isso não existe. Cooperativa que tem dono não é cooperativa, tá? E a cooperativa que tem no Rio de Janeiro, ela tem um dono. Alguém mandava naquilo. O movimento cooperativista não determina que seja de alguém. Ela tem uma outra estrutura. É melhor ter uma associação boa do que uma cooperativa ruim. Eu sempre falei isso em cooperativismo, tá? E o problema é que você pega todas essas empresas. Tá? Se você pega um movimento cooperativista e vê a tabela de venda dessas cooperativas, é um mercado de commodities, cada um vende por um valor. Por quê? Não é porque existem exploradores ou agentes econômicos explorando a cooperativa. É porque ali tem um dono que tira a nota com o valor mais baixo. A legislação tributária no Brasil é ruim, favorece a sonegação, favorece o cara que está na regional. Então, tudo isso tudo isso faz com que a gente tenha uma imagem ruim perante ao público, né? A gente entra em São Paulo, fala que a garrafa PET está alagando São Paulo, está inundando lá, porque é o que boia. Então, é um movimento que passa por educação, passa por legislação, e as entidades, as associações têm que se organizar, porque senão a gente vai ver o que a gente ouviu no último movimento, né? Grupos, fundos de investimentos vindo do Brasil para financiar sistemas de reciclagem mecânica, automatização, porque é um valor econômico. O valor econômico vai sobrepor isso daí, então. E em 10 anos a gente vai ver muita mudança. E não sei se vai ser a principal mudança, eu acho que não vai ser a imagem, vai ser uma mudança econômica, tá? É isso que a gente vê, que a gente acompanha, tá? E sustentabilidade, assim, ó, todo mundo fala assim, as empresas estão procurando melhorar a sustentabilidade. Quem negocia com empresas desses grupos não é a sustentabilidade o primeiro objetivo deles, tá? É um fator econômico. Quando a gente chega e bate na porta para vender um produto reciclado, economia circular, rastreabilidade, a primeira coisa que eles perguntam é o quanto mais barato está. Isso é um fator que a gente precisa mudar um pouco toda essa apresentação do segmento do mercado. Tá bom. Bom, Edson, obrigado. Acho que tem o Sérgio para dar uma faladinha e depois eu vou só puxar mais uma. O Hartmann, acho que vai precisar sair, né, Hartmann? Você quer falar um tchau? Quem sai primeiro, a orelha fica ardendo, hein? Tá no mudo. Mas, com certeza, mas eu acho que eu me comportei bem, né? Então não vai ter problema. Tá bom, pessoal? Eu queria dar uma boa noite a todos aí. Eu vou precisar dar uma atenção aqui, que desde a hora que nós iniciamos aqui tem uma figurinha de 1 ano e meio que está me chamando desde aquela hora e minha mulher está em pânico aqui
mas tranquilo, vou tranquilo aqui. Acho que dei minha contribuição, pessoal, e um grande abraço a todos. Falou, vamos continuar nessa luta aí, nessa nossa conversa, que eu acho que tem futuro. Tá bom, pessoal? Falou, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Desculpa. Acho que agora quem quer era o Sérgio que quer falar, e depois o Cassinelli. Então, esse negócio que aconteceu no Caju, aqui em São Paulo aconteceu um pouquinho diferente. Aqui tem o viaduto do Glicério, que tem uma cooperativa lá, e era um ponto de tem tráfico. A cooperativa foi ameaçada pelo tráfico de tirar de lá porque atrapalhava. E teve uma reação do pessoal, de todo o pessoal do entorno. A cooperativa ficou e eles colocaram para outro lugar, perto, próximo, mas tirar, a cooperativa continua grande. Aquela coisa, está debaixo do viaduto, a prefeitura já tentou tirar. Eu, como na Secretaria do Verde, o pessoal de Direitos Humanos pediu um relatório para deixar a cooperativa lá. Então, tem toda... São Paulo, o que falaram aqui, mas São Paulo é diferente, é um pouco diferente. São Paulo tem 2 cooperativas que foram feitas pela prefeitura com separação mecanizada. E aí eu volto no outro problema. As cooperativas mecanizadas de São Paulo trabalham ociosas, trabalham com 20%, 25%, 45% no máximo de capacidade. Por falta de material, também. Mas o principal motivo é onde eles mandam o material. Eles têm comprador para papel, para isso. Muitas vezes eles não têm para o polímero, para o plástico. O que falta na cadeia, falta essa conscientização da população. Eu acho que a universidade tem um papel importante, mas a gente tem que também começar a conscientizar as crianças, que é onde que muda a visão, e também vir trazer para quem trabalha na área, e aí todo o pessoal de São Paulo que trabalha na área critica porque o plástico não dá, a cooperativa vende, mas não dá emprego para ninguém. Quando fala na mecanização, o pessoal fala, vai mecanizar e vai tirar o trabalho do catador. E ao contrário, se a gente investir na reciclagem, as recicladoras, o catador vai trabalhar na recicladora. É isso aí. Melhorar até a forma de trabalho deles, né? Eu tenho uma visão otimista com relação a isso também. Eu acho que está mudando a visão do plástico, mas o que falta é o que fazer com o catador. Vamos mecanizar? Vamos. Mas a gente tem o trabalho das recicladoras. E falta aqui em São Paulo, eu falo que falta bastante aqui em São Paulo, porque eu não consigo... Não tem mercado. Às vezes eles acumulam plástico e não tem quem compra. Por falta de qualidade de separação, mais ou menos. Mas o que falta mais é quem compra, quem dá destino para esse plástico. Essas mecanizadas, elas são plástico, um dos que mais... Sai PET e o resto fica. Porque eles têm que ir atrás de alguém que fica. Não tem mercado para isso. Que a gente vai começar a fechar também com as outras reciclagens, né? Com a reciclagem química, com a reciclagem energética, né? Não dá para resolver com um pacote só, né, Sérgio? A gente vai ter que conscientizar os formadores de opinião, que aí é aquele lado que eu falei que eu defendi, que era contra a reciclagem energética. Tem que conscientizar o pessoal, e aí o que é engajado nessa área, de que vai se queimar a recuperação energética é o polímero que não tem mercado para reciclar. Sim. É o que não tem mais, porque não faz sentido. Não faz sentido. A prioridade para isso é sempre muito clara. Reciclagem mecânica e melhorar equipamentos de reciclagem eletrônica. O que a gente vai trazer de inovação para a reciclagem mecânica, para não ficar perdendo propriedades, e depois passar para a reciclagem química e a reciclagem energética, né? Mas eu acho que a primeira coisa para resolver hoje aqui, pelo menos aqui, e aí, quando falar do interior também,
Você tem cidades que você pode fazer consórcio, aqui em São Paulo tem alguns consórcios de prefeitura, que você monte uma recicladora na área dele. Fazer aquela estimativa de quanto que gera de polietileno na área e montar uma recicladora para reciclar o material ali. Para já sair os pellets. Não vender, fazer o transporte do material para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Ou para algum lugar que tem reciclagem. Vamos fazer essa pesquisa. Tem uma cidade próxima. Foi feito um trabalho também aqui na região de Ribeirão Preto. Você viu todo mundo montou uma reciclagem ali na área para dar a demanda do plástico que estava coletado e segregado ali. Essa coisa que é uma coisa de fazer essas desenvolvimento local, né? Não ficar dependendo desse reciclador. Não, é verdade. Bom, eu queria agradecer o convite. Oi? Não, só agradecer. Não. Entra no grupo lá depois, porque eu acho que foi muito rica a sua participação também, que você está no setor público e tem uma baita experiência. Então, eu acho que assim, contribui um monte, porque é justamente cada um conhece um pedacinho da cadeia, e o que a gente tem que integrar é essa cadeia agora. E o que a gente estava discutindo também, todas as empresas, todos os setores tenta resolver de forma vertical, a gente tem que resolver de forma horizontal, porque não é só o plástico, é o vidro, é o papelão, que quando ele vai para o aterro também é um problema maior que o do plástico, ele não deve ir para lá, o vidro que não tem valor, então você tem uma série de coisas que você tem que trabalhar, e o orgânico também, que ele dá um impacto muito grande, né? Eu trabalho com o Hélio, eu discutia muito com o pessoal da Bivida. Porque a gente fazia. Eu vou depois deixa o teu contato ali, passa o contato dele para mim, o telefone, porque acho que eu estou com o teu e-mail, e eu queria conversar um pouquinho mais com você, se você me permitir. Tudo bem, o Hélio tem meu contato, se quiser anotar aí, eu já mato. Deixa eu ver, você já fala para todo mundo que eu já anoto aqui, todo mundo já pega, hein? Pode falar. Coloca no chat para mim. Coloca no chat. Bom, Cassinelli. Com isso, mas eu vou tentar. Bom, até para contrapor aí a questão que o Derval colocou, né, da academia, em primeira mão, né, está sendo estudado pela FAPESP lançar um edital PIT e PIP, né, para incentivar a utilização de resíduos sólidos. Ou seja, desde o metano que é gerado no aterro, né, até o treinamento de catadores, assim como sistemas de reciclagem. Então, isso está sendo estudado, provavelmente vai sair nas próximas semanas aí, tá? Oi, Derval, o dinheiro está chegando com compromisso e gravado aqui, depois eu mando para você publicar no seu canal, hein? E mais, né? E mais, isso é uma associação da FAPESP com a CIMA, né, que é o órgão do meio ambiente aí, né? É um projeto conjunto dos dois, tá? Isso em primeira mão, hein? Que foi discutido hoje à tarde. Eu acho que vale a pena também fazer essa provocação lá na BF, porque para pegar os fundos setoriais e pedir isso daí. Além da BF, acho que você e o Cláudio têm um bom contato lá na BF, na Biplast, e a gente trabalhar aqui também a hora que vier a lei federal do deputado Carlos Gomes, que vai ser também, tem incentivo eu acho que é de IPI e PIS/COFINS, que aí também vai carregar mais um monte de dinheiro para esse setor da reciclagem. A outra coisa é o seguinte, tem o fundo da ANEEL também, né? Como o metano de aterro, você gera energia elétrica, você pode usar esse fundo da ANEEL para mesmo a reciclagem energética aí, você pode usar o fundo da ANEEL para financiar isso, tá? Xavier, você quer fazer alguma... O Edu chegou agora. Não,
Fiquei ouvindo aqui, eu acho que eu ia fazer uma provocação, mas ela vai ficar para a próxima conversa, que é qual é o papel das empresas nesse assunto, né? Porque a gente falou do setor público, a gente falou da academia, a gente falou de todo mundo, mas nas empresas a gente não falou. E eu acho que tem o papel das empresas também, como o Cassinelli disse no início, todo mundo tem que fazer a sua parte. Pois é, Xavier, é isso a minha grande briga, né? A minha grande luta. Porque eu acho o seguinte, não adianta a gente tentar achar um culpado, né? Toda vez que a gente tenta indicar alguém, né, pode ter certeza que a gente tem muito a fazer em torno disso. Então, essa é a minha grande briga. Não adianta falar a petroquímica. A petroquímica não vai fazer sozinha, né? Ah, é o transformador, também não vai. Ah, é o blend owner, também não vai, né? Eu acho que a gente tem que bater no peito e cada um fazer a sua parte, até mais do que é demandado. Enquanto mas a gente ações coordenadas, que eu acho que é o que a síntese do que a gente falou aqui é coordenar ações em várias frentes, mas nós temos que mostrar que assim que o consumidor está fazendo sua parte, as empresas têm que dizer o que elas estão fazendo com relação a isso, né? Porque senão fica um querendo empurrar o abacaxi para o outro. E assim, a atividade industrial gera impacto, né? E o que a gente falou aqui é que se a gente for fazer uma análise de ciclo de vida, muitas vezes o ciclo de vida do plástico é muito mais favorável do que o do vidro, do papelão. Agora a gente vai ter que explicar isso, mostrar, educar e fazer a nossa parte, porque tem coisas que não tem cabimento também, que são feitas em plástico e não deveriam ser. Tem também, né? Então, cada um fazer um pouquinho que nós vamos conseguir chegar em resultados melhores, né? Não, é isso aí mesmo, e acho que vai passar por essa parte da integração, senão vai dar. Cláudio, você quer falar alguma coisa para a gente já ir terminando? Se tem mais alguma pergunta, se o pessoal quiser fazer, que a gente já vai fechando. Eu queria só uma sugestão. Eu queria benchmarkear aí o que o Xavier falou. Eu acho que eu daria uma proposta, uma rede integrada de reciclagem. Uma rede, porque está muito na moda hoje rede. Sim. Então, uma rede integrada... Eu acho onde tem, porque normalmente as redes são muito isoladas dos fabricantes, então assim, talvez essa seja uma solução, que eu acho que uma rede. Você está criando uma rede, Manuel. Aqui a gente está vindo, você já está, né? Então eu acho que isso daí é um início. Parabéns. Nós estamos criando uma rede e a gente tem falado também, Derval, com o pessoal do papel, do vidro, exato, e para começar a fazer essa integração, para começar a entender. Agora, eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Aí depois eu queria que vocês comentassem sobre isso. Eu também trabalho vários anos nos plásticos, e eu aprendi muito nessas últimas lives do que eu tinha aprendido, porque eu conheci uma parte da cadeia, e eu comecei parte da cadeia que eu não tinha a menor noção como funcionava, não sabia como é que era uma cooperativa, eu não tinha ideia de quais reciclados que você tinha que utilizar, não sabia quem que eram os elementos da cadeia direito, entendeu? Então, isso, aí a gente fica culpando todo mundo porque não faz. Nós aqui que estamos do plástico, a gente não conhece a cadeia final do plástico, gente. Sem dúvida. Sabe como é que é feito? Então, assim, essa integração é super importante. Por exemplo, faz pouco tempo, por exemplo, conversando ali com o nosso amigo Edson, que ele fala o seguinte: é muito estranho, ao mesmo tempo que vai um monte de plástico para o aterro, eu quero ter plástico para eu reciclar. Eu não tenho. Não é isso, Edson? Você tá assim, É muito estranho ouvir que está sobrando plástico em São Paulo e a gente está comprando da Paraíba ou trazendo do Paraguai. Isso aí não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu trazer plástico da Paraíba, de Boa Vista, Manaus, traz plástico para São Paulo de containers em containers. E a gente fala que está sobrando em São Paulo. O Paraguai vende mais, todo o Paraguai é a grande São Paulo, e ela exporta plástico para o Brasil. Isso, né? A gente ouviu da Natura que ela está fazendo projetos com rede de pesca que vem do Chile. Pô, e a gente está enterrando plástico. Então é muito estranho. Agora eu pergunto para vocês, todos vocês sabiam disso?
Eu acho que em São Paulo, teve uma coisa que acontece, que está vinculado até hoje, que é quando se fala em catador, cooperativa, reciclagem, vinculou-se questões políticas no passado. E aí o que acontece? Eu já tive uma parceria com aquela cooperativa ali na Marginal Tietê. E ali teve período que mudava o governo, eles ficavam sem matéria-prima. Por quê? Para punir, porque o outro governo incentivava. Então, vinculou essas coisas e isso tem que estar tirando isso. A questão agora não é mais de governo, é de Estado. É uma política de Estado e não política de governo. Acho que a gente tem que lutar para se estabelecer uma política de Estado. Eu acho que o que o Cassinelli deu de notícia aí, isso vocês vão ver, vão aparecer 2.000 projetos. E aí já começa a resolver. Porque vamos e vemos, pessoal, qual que é o grande problema que nós temos hoje com o plástico, né? Qual que é a grande questão? Não tem nenhum problema. As pessoas têm que saber o seguinte, que ele não vai terminar no aterro, que ele não vai ficar lá por muito tempo. A hora que eles perceberem que fechou o ciclo, você não vejo mais problema, né? Cláudio, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Não, eu gostei da observação do Derval, que a gente precisa ter alguma coisa mais superior e descer, né, Derval? Eu entendi isso. Porque é o seguinte, catador hoje que você vai ver, não é um negócio tão profissional. Você tem as cooperativas, tudo, mas é diferente. O cara está ali porque está precisando comer, não dá, ele vai para o outro. Se ele tem a opção do vidro, que é mais fácil, eu entendo que a gente precisava ter um olhar um pouquinho diferente para esse pessoal ter uma motivação maior, né? Como o Wes falou, o pessoal não vê o vidro melhor do que o plástico. Onde é que está o gatilho para isso aí, que promoveu essa mudança aí? A questão do reuso. Posso só falar uma coisa? A questão do reuso. Posso falar uma coisa? O que o Edson falou, assim, mostra, e aqui vocês, todo o pessoal da área de polímeros, que existe o professor Derval também falou isso, o grande problema é assim, existe uma distância entre o pessoal de cadeia produtiva do polímero com os catadores, com as cooperativas, porque é mais fácil você trazer, conheço gente que traz conheço todas essas coisas. Por quê? Porque lá alguém coleta, e aí alguém falou do empreendedor lá do Sul. Então, assim, o empreendedor coleta e ele tem uma confiabilidade maior. E eu falei lá atrás que as cooperativas não têm essa noção de que ele tem que ter uma parceria com o produtor, e nem o produtor. Então, o produtor, quando ele precisa de o reciclador, quando ele precisa de uma coisa, ele vai na cooperativa. Mas ele não faz parceria com a cooperativa. Porque tem dos dois lados tem desconfianças. Compra spot, né? O cara vai lá, sobrou e vai lá e compra, mas ele não faz uma parceria de longo prazo. Não faz. Eu estou falando porque aí eu trabalho com o catador dentro da cooperativa. Não trabalho hoje, não, mas a visão do catador da cooperativa é essa. Porque o cara vai lá e compra dele. Mas ele está trazendo de Manaus. E aí o cara fala, mas eu tenho pet para vender, ele não vem falar comigo. Porque tem os dois lados. Então tem que ter essa coisa do catador, mudar a visão do catador com o reciclador e do reciclador com o catador também. Precisa disso. Isso é importante. Não, eu acho que aí são escolhas, né? Eu acho que tem que analisar, são escolhas, porque eu trabalho numa empresa em que compra de 2 de janeiro a 20 de dezembro. E compra o quê? Compra tudo que o meu fornecedor produz. E tem uma compra continuada. Só que, às vezes, a cooperativa, a associação, ou até o empresário, ele briga por 10 centavos. Então, ele vai vender para o oportunista que tem que comprar aquele momento. E a gente sempre fala que o alumínio é o xodó da reciclagem, porque custa R$ 5,50. Alguém da reciclagem sabe quanto custa um galão de água? É mais do que alumínio. Né? Quanto custa um para-choque enfardado?
Está quase mais de 50% do que ela tinha de alumínio. Então, a gente vive de alguns pré-conceitos que não é a realidade do mercado hoje, tá? Quem hoje está na reciclagem sabe que um galão de água que você põe na rua ou com o envasador a gente está descartando, vale mais do que só lata de alumínio. Um para-choque do seu carro que deixou na rua vale 70% da sua lata de alumínio. Então, essas coisas são realidades. Só eu fiz um trabalho, não eu, mas o grupo do Hélio, uma vez quando a Suzano lançou o reciclato. Eles precisavam de papel. Eles fizeram um trabalho com a cooperativa, a Copamari, na época, e eles contrataram a gente para conscientizar o pessoal da Copamari, fizeram uma parceria da USP com a Copamari e com a Ecofuturo, que era a ONG deles, para treinar a Copamari para entregar papel. Porque eles não queriam comprar do atravessador. Então, eles foram dentro do Ecofuturo, foi lá, que era da Suzano, foi lá trabalhar para melhorar a qualidade do papel que estava sendo entregue para a Suzano. E a Suzano comprava direto da cooperativa. Mas eles fizeram uma parceria, fizeram toda uma capacitação do pessoal para trabalhar com isso. E aí a Copamari só fornecia papel para Suzano. O que você falou é muito verdade, o que a gente tem que levantar. Nós estamos começando hoje que o papel e o papel e o aço começaram há 40, 50 anos atrás. O plástico está fazendo isso hoje, que é eles tomaram conta da cadeia dele. Quem fez a reciclagem do papel foi o papel que montou, quem fez a reciclagem do metal foi o metal, e a indústria do plástico foi que a gente viu. Na verdade, ela ficou reativa a entrar nessa parte de reciclagem, que achou que ia competir com o produto virgem. E aí a gente está pagando a conta agora. Mas eu sou muito otimista, eu acho que isso vai mudar, isso acho que a gente vai dar a volta por cima e vai fechar. Acho que tem mais uma perguntinha do Enilton para a gente começar encerrando. Oi? Só assim, que eu não ia falar sobre isso, só falei porque o Edson falou da cadeia. Eu não consegui passar o meu contato pelo chat. Então, assim, você... Pode falar. Fala aí. Falar. O fone é 11 99602 8258. 99602 8258. 8258. Tá anotado aqui. Tá bom? Aí quem quiser falar, eu passo o e-mail. Não, eu vou te mandar uma mensagem sim, porque eu acho que esse negócio vai dentro dessa linha da gente fazer o que a gente está fazendo, a integração da cadeia. Não tem sentido só falar. Posso pôr no chat? Posso pôr no chat? Já pus. Pode. Enilton. Oi, Enilton, tudo bem com você? Quanto tempo? Pois então, de vez em quando a gente aparece. Bem, falando com o pessoal que é da base de tecnologia, e aí eu encontro o Sérgio, o Cassinelli, o Cláudio, o Manuel, eu quero colocar para vocês a seguinte situação. Nunca no mercado internacional se vendeu tanto equipamento de reciclagem. Então, a situação hoje, alguém falou, não me lembro o nome da pessoa, acho que foi o professor que colocou que a gente vai esperar muito daqui para frente, e eu estou 100% de acordo com ele, porque a situação hoje está se revertendo na Europa, onde a reciclagem era difícil. Hoje, máquinas de reciclagem para atender o consumo na Europa não conseguem atender. Então, todos os sistemas mecanizados. E eu gostaria de colocar assim, produtos ou produtos coextrusados, laminados, que era de maior dificuldade de reciclagem, isso sim ia para aterros, hoje já se recupera 100% e se coloca esse produto, ou seja, indoor, ainda dentro da empresa, ou ele pode ser coletado em lixões e ser reprocessado em resina de 100% de aplicação, novamente como barreira. Então, eu cito assim empresas de renome internacional como Bruckner,
que são os fabricantes dos filmes BOPP ou BOPET, a Donier, o Coperion. Essas empresas hoje atendem o seu mercado 100% em linhas de reciclagem. 100% que eu digo, 100% das inovações atendendo esse mercado de reciclagem. Então, eu vejo que a gente vai esperar muito e que essa questão da reciclagem vai ser uma coisa dinâmica, vai ocorrer por si só. Nós não podemos esperar que o governo ou que políticas de governo vão tomar conta disso. Isso vai acontecer na dinâmica de necessidade de produto do mercado. Ou seja, o preço das resinas estão na altura e há uma necessidade, como eu não sei o nome da pessoa que colocou, que trabalha numa firma de reciclagem, colocou, hoje a necessidade de comprar resina, não tanto no Brasil ainda, na Europa já está ocorrendo, mas isso vai acontecer no Brasil também para produtos, vamos chamar assim, de segunda linha. E essa questão da sustentabilidade vai obrigar a ser feito isso. Ou seja, as empresas que deverão fazer com a política reversa, elas terão a necessidade de comprar ou recomprar ou indicar essa resina para uma outra aplicação. Então, eu vejo a reciclagem espetacular e eu quero colocar aqui uma inovação. Vocês sabem que eu trabalho sempre na parte de inovação, que a Coperion hoje está lançando um equipamento, e já tem mais de 20 unidades vendidas na Europa, para a reciclagem do produto coextrusado com materiais de barreira EVOH, PET ou poliamida, colocando o refil ou a para diretamente numa extrusora de dupla camada. Essa resina, ela tem um tempo de residência de no máximo 5 segundos e ela malaxiada dentro desse processo. Se obtém, então, um grão 100% virgem, onde esse grão entra numa uma multicamada como barreira, ou seja, obtendo todas as propriedades do conjunto delas separadas. Então, isso é uma questão assim fantástica e também pode ser utilizado filmes laminados com poliéster, com alumínio, impresso, obtendo-se, então, um grão colorido. Esse grão colorido pode ser utilizado hoje em estruturas de filmes para como se chama? Para pesticidas, pode ser utilizado para o pet food. Então, vocês podem pensar que a questão de inteligência na linha de reciclagem está sendo seu ponto máximo hoje a nível internacional. É a minha participação hoje.